Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou na alta que tá esses canaizinhos ditos comunistas hoje em dia? Nessa última semana nós fizemos uma live inteirinha só respondendo as falácias que o Ian Neves levantou contra o Dr. Enéas Carneiro. Eu pensei em fazer um vídeo editadinho aqui para vocês, mas era um vídeo repleto de falácias e besteiras que mereciam ser respondidas pontualmente, até para que essas coisas não colhem. Mas levanta uma questão, né? Porque o lado nacionalista, quando tenta acertar, tem um engajamento orgânico, mas não consegue se promover na plataforma. E aí eu me pergunto se esses caras, esses progressistas, eles são extremamente profissionais, aprenderam a analisar algoritmo e ver certinho como funciona a plataforma, ou se existe alguma outra razão do canal deles serem tão impulsionados. Esses caras conseguem ser extremamente recomendados no YouTube e ao mesmo tempo ir para grandes podcasts e tudo mais. Foi um planejamento muito bem elaborado, que é uma coisa que eu vejo que falta do nosso lado de cá. É um fato que o nacionalismo também vem crescendo nos últimos tempos, não na mesma proporção. A gente não consegue ser recomendado pela plataforma. Mas fato é que a gente vem melhorando o nosso alcance orgânico. Não só o movimento nacionalista, da visão que eu tenho aqui, que é mais ligado ao catolicismo, mas dos mais diversos tipos de nacionalismo, vem conseguindo mais gente para suas fileiras e alcançando maior expressividade. Ou seja, os ventos estão até que favoráveis para o nosso lado. A grande questão é que eu observei algumas coisas na live que eu acho que não eram pertinentes ali, porque precisava responder só os argumentos levantados, mas tem algumas coisas que eu pude observar que estão para além das narrativas políticas. Essa esquerda progressista, que se diz comunista, que vem crescendo, ela tem um ponto que muitas vezes não está em argumentos intelectuais. São subterfúgios que eles criam e que funcionam muito bem. O caso que melhor exemplifica isso é um neomoralismo deles. O moralismo era tido como aquela pessoa que fica, vamos dizer assim, cobrando os outros por posturas corretas, socialmente aceitas, né? Ligadas a figuras conservadoras e tudo mais. O que eu me refiro com neomoralismo é justamente os patrulhadores desses canceladores de plantão que são igualmente moralistas, só que com essa moralidade moderna, essa moral imoral que a gente vê sendo propagada pela mídia, por esses grupos de influenciadores e coisas do gênero. Então é muito interessante porque o próprio Ian Neves, no começo do vídeo, ele começa a tentar cancelar o Ciro Gomes, e não é de hoje que ele tenta fazer isso, mas naquele trecho específico é porque o Ciro elogia o Enéas. E ele não elogia como quem rasga seda à toa, mas reconhecendo os méritos que o Dr. Enéas tinha quanto nacionalista, o seu pensamento correto, econômico e a sua figura política. Este mero fato de reconhecer as qualidades, os atributos do Dr. Enéas foi o suficiente para evocar uma patrulha contra o Ciro Gomes, ou seja, se o cara defende um pensamento nacional, ele deve ser cancelado imediatamente. É assim que esses caras estão operando. Percebam que é um comunismo até a página 2, porque o real objetivo, o centro da narrativa desses caras, é demolir tudo que seja nacional. É atacar qualquer figura que tenha algum resquíciozinho de soberania no seu pensamento. E eles fazem isso de maneira bem descarada. Eles fazem essa patrulha e sempre com argumentos que não se sustentam intelectualmente falando. Mas não é como se eles se importassem com um arcabouço intelectual que eles trazem por debate. Porque eles sabem que a sua audiência é jovem. É de pessoas que não estão habituadas a pensar. O que eles fazem ali é vender um tipo específico, um modo de viver e ver o mundo. A gente já conhece o fenômeno da falsa rebeldia há uns 40 anos já. O movimento punk era muito isso, né? Era você ser contra o sistema, mas comprar uma moda específica, ouvir as músicas das bandas em altas, enfim, é o anticapitalista totalmente controlado pelo capitalismo. Esses caras não são muito diferentes disso. É um discurso de contracultura, de parecerem esteticamente subversivos, de terem assim um visual meio esquisito. Não tô ofendendo aqui, tá bom? Tô dizendo que é algo que chama atenção por ser diferente. E aí eles utilizam essa estética extravagante
E isso prende o jovem que está querendo construir sua identidade, que está buscando qualquer tribo para dizer que faz parte dela, que aquela ali é a sua nova identidade. Então isso vende muito bem para jovem. E aí a gente tem que olhar um corte social muito específico. Você olha para a cara de todos esses esquerdistas que estão surfando nessa onda que eles criaram, é que eles possuem equipamentos, geralmente são de metrópoles, cidades, não aparentam ser nem um pouco pobres, são pessoas de classe média alta, em sua maioria, são burgueses. Só que eles têm esse discurso marxista, esse discurso progressista, que eu acho que seria a palavra mais correta. Por que existe esse caldo estranho? Porque é proposital. O jovem de classe média, que porventura está navegando no YouTube ou na Twitch, e acaba em um vídeo ou live desses caras, vai ver lá um layout bonitinho, com diversas referências à estética jovem, vai ver um discurso desconstruído, um cara com uma aparência meio esquisita, que se para os mais velhos é só ridículo, para um jovem querendo gritar pro mundo o que ele acredita e como ele é diferente, aquilo ali cai muito bem, cai como uma luva. E aí eles se aproveitam dessa audiência cativa e vão inserindo os seus conceitos reais, que quais são? O ódio à nação, o ódio à mentalidade tradicional, o ódio a si mesmo. Então percebam, quando opositores a esses caras resumem as suas críticas a fazer piadas, tirar sarro da aparência desses caras, na verdade não estão os combatendo de maneira efetiva, porque o que deve ser feito é desarticular, através de contracultura também, os argumentos e a mentalidade que eles vendem, porque a aparência exótica, esquisita, é proposital, é para ser assim, porque eles têm um corte muito específico da qual eles querem alcançar, um perfil social que eles querem para acirrar as suas fileiras ali, que é o jovem de classe média. Por que eu digo isso? Porque a nossa batalha política é nessa classe. Porque se a gente olha para a composição social e política das nações no mundo hoje, e basicamente no mundo moderno, quem que realmente tem condições de influenciar o tabuleiro político? É sempre a classe média. Quando a gente fala de uma geração inteira, a gente olha para ela, a gente vai ver que 80% são pessoas descomprometidas. Não querem saber de política, de senso crítico e coisas do gênero. Não, eles querem só viver a vida deles. Só que o debate político se dá pelo domínio, pela captura desses 20% de cabeças pensantes. Então esses 20% que vão ser militantes de esquerda, direita, centro, enfim, não se trata de uma luta pelas maiorias, mas pelas maiorias falantes. A gente tem que aprender a fazer o nosso corte, o nosso recorte social objetivo para o que é realmente importante, relevante na disputa política, que é o que esses caras já perceberam. É por isso que eles não se importam de serem comunistas em apartamentos, na Twitch, coisas que assim, parecem um tanto quanto contraditórias, parecem até caricatas, mas o objetivo é esse mesmo. Então a gente tem que começar a se profissionalizar e entender como que a gente faz para conversar com as gerações vindouras. Eu, por exemplo, aqui no canal, consigo falar razoavelmente bem com a geração Z, porque é da minha idade também. Mas a gente tem que pensar como que a gente se comunica com a geração alfa que tá vindo aí. Como que a gente faz um combate de contracultura real e à altura? Porque assim, eles são bem profissionais. Mas nós temos um arcabouço melhor, mais preparado intelectualmente. E temos coisas, e agora se referindo aqui à nossa ala católica, coisas que eles não têm a oferecer. Que é a tradição, que é ter uma família, que é ter a salvação. Isso nenhuma ideologia moderna tem a oferecer. Um propósito, um fim. O nosso meio dissidente, vamos colocar assim, aqui não entrando em detalhes sobre que ala, que ideologia ou coisa do gênero, o fato é que essa dissidência como um todo, ela tem os seus pontos já. A gente já conseguiu trazer muita gente para o nacionalismo, para o tradicionalismo, com edit de TikTok, de Telegram, de Discord, que é aquelas músicas, assim, cortes faraônicos com grandes personalidades, grandes nacionalistas, aqueles videozinhos de Little Dark Age, tudo isso dialoga muito bem com o jovem que, vendo o seu redor, percebe que ele nasceu em um mundo em que propaga só a liberdade sem responsabilidade. Então ele não tem interesse no discurso libertino que é propagado tanto pelos influenciadores que se dizem contra a cultura, quanto pela mídia tradicional.
Então ele percebe que nestes grupos nacionalistas que pregam a ordem, a disciplina, a tradição, a hierarquia, é ali que está realmente o combate ao mundo moderno, ao grande sistema. É no nacionalismo que reside essa última falange de enfrentamento. Mas não dá pra gente depender só dessas pequenas mídias. Lógico, a gente precisa desses pequenos conteúdos, mas a gente precisa também de uma estrutura do mesmo porte do inimigo. A gente tem influenciadores nossos. Nós temos as nossas lideranças que produzam vídeos, lives de maior extensão e que repliquem de maneira mais ordenada uma doutrina, uma narrativa, um pensamento específico para que a gente tenha arcabouço intelectual capaz de bater de frente com os progressistas. Matutando sobre essa questão, eu pensei como, dentro das minhas capacidades, dentro aqui da área do canal, como que eu posso fazer frente a tudo isso. E aí, logo me veio à mente a questão de que nós desenvolvemos nesse mês de abril a nossa experiência, vamos dizer assim, a versão beta do nosso clube de membros. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas o objetivo desse canal aqui é formar militantes, é formar nacionalistas e não lucrar. Eu não sou o vendedor de curso Red Pill que te cobra, sei lá, R$1.000 para ficar só torrando seu dinheiro com um cursinho vazio. No mês de abril a gente fez uma série sobre os grandes militantes católicos brasileiros. Então a gente fez alguns documentários especiais sobre o Arlindo Veiga dos Santos, o Jackson de Figueiredo, o Plínio Correia de Oliveira, e a forma que eu achei para dar a formação para todo mundo, mas ao mesmo tempo recompensar quem pode ajudar financeiramente o canal, que dá este apoio, foi produzir os documentários editados, tudo bem lapidadinho para o clube de membros, enquanto para todos a formação foi a mesma. Só que aí eu fiz em formato de live, numa aula corrida, respondendo no chat, focando no conteúdo. Então foi uma forma em que todo mundo saiu ganhando e ao mesmo tempo, apesar de ser o mesmo conteúdo, quem assina, quem apoia o canal no clube de membros acabou tendo uma forma mais especial, mais cuidada, mais tratada do mesmo conteúdo, e eu creio que tenha valido a pena. Afinal, os membros do canal só cresceram e eu agradeço muito a vocês. O meu ponto é que eu acho que a gente pode aprimorar isso ainda mais. Porque pra gente fazer frente a esses caras, e a gente precisa profissionalizar o nosso meio. E aqui eu tô me cobrando mesmo, eu preciso profissionalizar esse canal. E o meio que eu vi que a gente pode dar um passo inicial é a gente ter tipo uma academia nacionalista mesmo. A gente ter uma forma de formação. Quando eu entrei no meio nacionalista, tradicionalista, não tinha quase nada. Para você achar os livros já era difícil. A ordem de leitura não existia, você meio que ia às cegas. Então, o tempo que eu levei para chegar no conhecimento que eu tenho hoje poderia ser muito menor, muito mais rápido, se eu tivesse tido, vamos dizer assim, um guia, se eu tivesse uma ferramenta já estruturada para me inserir no meio nacionalista. E com base nessa experiência que eu quis montar literalmente um curso de introdução ao nacionalismo, para pegar quem não sabe nada lá do zero e a gente encaminhando de um jeito que faça sentido, que seja efetivo e que realmente sirva para a formação do sujeito. E como eu vou fazer esta formação? Como que eu vou tocar este curso? Para os que podem assinar o clube de membros, eu vou dar um trato bem mais acompanhado. Então eu vou deixar um contato para vocês virem tirar dúvidas diretamente comigo. Eu vou fazer uma introdução aos autores que a gente vai utilizar no início de cada módulo. Vou deixar o PDF deles para vocês poderem lerem gratuitamente cada um desses livros. Montar aulas revisando os livros propostos. E também pretendo fazer, inclusive, pequenas avaliações para ver se vocês estão entendendo de fato o conteúdo. E como eu disse, o objetivo não é ficar vendendo cursinho aqui. É ofertar formação para todos, para que nós formemos nacionalistas. Então, eu vou desenvolver com este cuidado a mais no clube de membros, mas aberto aqui para o canal, eu vou vir da mesma forma com oficinas gerais, através de lives, introduzindo, passando para vocês a ordem dos livros que precisam ser lidos, os autores que nós vamos trazer. Então vai ser algo bem pensado e eu estou meio que utilizando toda a experiência que eu tive militando no meio tradicionalista e nacionalista nos últimos anos. Eu espero que tudo saia como planejado, eu conto com o apoio de vocês. E é o seguinte,
Comentem aí, vocês acham que isso aqui é um bom primeiro passo, é um bom caminho para a gente começar a se organizar de forma mais profissional, de forma mais efetiva? Lembrando que vocês ajudam o canal, o algoritmo do YouTube gosta quando o vídeo é bem comentado. Eu vou pedir também para vocês deixarem um gostei aí, confiram a inscrição no canal e, lógico, como eu falei, para aqueles que têm condição, que não vai fazer falta e que apoia as ideias que este canal prega, o nacionalismo católico, considere aí ser membro do canal e você não vai se arrepender, cara. Tá ficando tudo bem redondinho, tá tudo bem bonitinho. Quem já é membro já assistiu os documentários. Quem se tornar membro ainda vai estar disponível os documentários que nós tivemos no mês de abril. Então, por favor, sejam membros aí, confiram lá, atestem o material. Então, basicamente é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo ou live. Fiquem com Deus.